Da distribuição de gás natural no nosso país. Uhul! O tema de hoje é: a lei do gás é o primeiro passo para acabar com o monopólio da Petrobras? Ué. Os nossos debatedores são Bruno Salles, advogado, mestre em Direito Penal. Boa noite, Bruno. Boa noite, Mona Lisa. E Caio Coppola, bacharel em Direito e comentarista político. Boa noite, Caio. Mona Lisa, boa noite, doutor Bruno. Boa noite, espectador da CNN. Boa noite, Caio. Quem começa é você, Bruno. Suas primeiras considerações, por favor. Obrigado, Mona Lisa. Minhas amigas, meus amigos telespectadores, boa noite. Sempre que a gente for falar de gás natural no Brasil, a gente não pode deixar de falar de desperdício. Desperdício dessa importantíssima matriz energética, a qual o Brasil tem amplo acesso, mas não consegue utilizar na sua forma plena. Embora seja um combustível fóssil, o gás natural é uma matriz energética limpa em comparação a outros combustíveis como o carvão e o petróleo. Que merda, hein? Sabia não? Por isso, ela é uma excelente alternativa energética, mas hoje no Brasil apenas 12,2% de nossas fontes de energia provém da utilização do gás natural, contra uma média mundial, por exemplo, próxima a 22%. Mas o pior não é isso. O pior é que quase metade, 45,5% do gás natural advindo da extração de petróleo tem que ser reinjetado nos poços de produção por conta da falta de infraestrutura de transporte do gás produzido. Isso é uma vergonha. Sim, é exatamente isso, caríssimo telespectador. O gás natural é extraído e tem que ser rebombeado para dentro dos poços de extração, porque nós não temos como fazer com que ele chegue no seu lugar, né? Enquanto a Argentina, um país significativamente menor que o Brasil territorialmente, tem 16 mil quilômetros. Para ter uma ideia também, os Estados Unidos possuem 497 mil quilômetros e na Europa Ocidental nós estamos falando de 200 mil quilômetros de gasodutos de transporte. A gente tem 9. Para se ter uma ideia, mais uma vez, várias capitais, entre elas Brasília, Goiânia, São Luís, Teresina, Belém, não são abastecidas com gás natural via gasodutos de transporte. É justamente por isso que grande parte do gás produzido tem que ser jogado de volta nos postos de extração. Isso é uma vergonha. Grande parte do país não tem estrutura para recebê-lo. A partir de 2016, foi implantado um plano, a Iniciativa do Gás para Crescer, que tinha por objetivo reduzir e otimizar a participação da Petrobras no setor de gás. Em 2019, a Petrobras assinou com o CAD um termo de compromisso de cessação de prática, mediante o qual, em síntese, a Petrobras se comprometeu a vender os ativos de transporte e distribuição de gás natural. Nós podemos dizer que aqui, na verdade, foi aqui que se encerrou esse monopólio vertical da Petrobras. Glória a Deus, glória a Deus. Ela não vai mais atuar no setor de transporte e distribuição de gás. Mas e agora? Esse é o grande problema. Quem vai fazer? Pois bem, ainda assim, o projeto ele ainda carece de alguns pontos fundamentais que, se não forem corrigidos, vão transformar todo esse esforço legislativo em uma medida inócua. E a gente vai trazer esses pontos durante o debate. Caio, suas primeiras considerações, por favor. Bom, o luminar do pensamento liberal no Brasil, o saudoso economista e diplomata Roberto Campos, ele ensinava o seguinte sobre o monopólio da Petrobras, que ele carinhosamente apelidou de Petrossauro. Se a empresa é eficiente, ela não precisa do monopólio. E se precisa, é porque não merece. Essa máxima é atribuída ao presidente Castelo Branco e ela sintetiza bem o malefício do monopólio estatal. O raciocínio é muito simples. Se uma companhia pública necessita de uma exclusividade na oferta de um produto ou de um serviço para se tornar economicamente viável, é muito provável que ela não ofereça ao consumidor o melhor possível, isso em termos de preço e de qualidade.
E o monopólio do Estado, de natureza coercitiva, é infinitamente pior que os monopólios que surgem organicamente nos mercados. Porque no modelo teórico de uma economia livre, ou seja, sem interferência governamental, o monopólio ele sofre controle por meio de outras forças. Por exemplo, a concorrência potencial. A empresa pode não ter outros competidores naquele momento, mas nada garante a permanência dessa situação privilegiada. Se houver liberdade para a entrada de novos concorrentes, o monopolista ele vai atuar sob constante pressão. Um exemplo de monopólio não regulado, onde existe concorrência potencial, são as plataformas de rede social. Antes o mercado era dominado pelo Orkut, vocês lembram disso? Aí depois veio o Facebook. Mas isso não impediu o surgimento nem o sucesso do Instagram, do Snapchat, do LinkedIn, do TikTok. Essas empresas elas vivem em contínuo processo de aprimoramento, elas não podem praticar preços descolados da realidade de mercado. Se elas descuidarem da qualidade ou encarecerem os seus serviços, elas abrem espaço para novos empreendedores. Bom, além da concorrência potencial, tem outro tipo de controle concorrencial sobre o monopólio no livre mercado, que é a concorrência de substitutos. Muitas necessidades, muitos desejos do consumidor, eles podem ser igualmente satisfeitos por diferentes produtos. Isso vale para alimentação, vale para vestuário, vale para turismo, Isso para ficar nos exemplos mais óbvios, Se o preço de uma fruta aumenta, você vai lá e compra outra. Se uma grife está cara, você vai em outra loja. E se viajar para tal lugar fica inviável, você troca o destino das suas férias. Todas essas opções à disposição do consumidor também pressionam o empresário monopolista para reduzir preços. Finalmente, tem o controle de monopólio pela elasticidade da demanda. Quanto mais supérfluo é um produto, mais sensível ele se torna aí ao aumento de preço. Então, um picolé muito caro, vocês lembram dos paleteiros, ele vai vender menos. Mas se você aumentar o preço do arroz, o impacto nas vendas será bem menor. Assim, um monopolista que oferece um bem ou um serviço não essencial, ele ainda é refém do bolso do consumidor. Mas por que eu dei toda essa volta aí de teoria econômica sobre monopólios? Porque para que haja um debate intelectualmente honesto, um grande debate, é preciso compreender e separar os conceitos. Numa economia realmente livre, a existência de um monopólio não significa a existência de preços monopolísticos, ou seja, de preços abusivos. Porque, como eu demonstrei, há muitas forças de mercado que atuam contra a tirania do monopolista. Em outras palavras, num contexto de liberdade econômica, é possível sim haver monopólios que não prejudicam o consumidor. O monopólio não é por si só o vilão da história. O real problema é o grau de interferência do Estado brasileiro na economia. Seja por excesso de regulamentação e tributação, seja pela criação de barreiras legais e burocráticas a novos competidores, seja pela imposição de monopólios estatais, ou seja pela cultura política do favorecimento, da propina, que se espraia pelo setor privado, culminando no capitalismo de compadrio. Então vamos analisar o caso da Petrobras à luz da teoria econômica do monopólio. Em qualquer monopólio estatal, não tem concorrência potencial, porque a exclusividade na exploração daquele mercado é assegurada por lei, ou seja, existe a certeza de que não haverá outros competidores, é um oceano azul. E em se tratando de um monopólio de combustíveis fósseis, a concorrência de substitutos fica muito limitada, porque tem equipamento, tem veículo que depende dessas fontes de energia. E qualquer mudança, ainda que tecnicamente viável, representa uma enorme despesa de capital. Assim, imagina a seguinte situação, a gasolina está muito cara, então o ideal seria economizar migrando para o álcool, um biocombustível. Mas para eu conseguir realizar essa economia, eu preciso desembolsar uma nota para trocar de carro, o que muitas vezes inviabiliza a substituição do bem. Finalmente, tem a última força de mercado que pressiona o monopólio, a elasticidade da demanda, a reação, a sensibilidade do consumidor à variação de preço. E quando a gente fala de fontes de energia, a gente sabe que se trata de um bem essencial. A indústria continua usando gás natural, a dona de casa continua usando botijão de GLP, o caminhão continua rodando a diesel e a maioria dos carros a gasolina. Então, por mais que o preço suba, o mercado paga e, quando possível, ainda repassa para o consumidor final. Então, perceba como funciona o mecanismo, esse perverso mecanismo. Todos aqueles controles que previnem que um monopólio pratique preços injustos e todos os incentivos para que a empresa monopolista busque maior eficiência, elas somem, desaparecem da equação quando a gente está diante de um monopólio estatal de combustíveis fósseis. Aí a pergunta, é o caso da Petrobras? Sim. Mas nem tudo está perdido. E por que não está?
Porque a Petrobras, né, a Petróleo Brasileiro, Sociedade Anônima, é uma empresa de capital aberto. Então, embora o controle seja do governo. Dessa forma, ela já incorporou parte da lógica do setor privado à sua governança e à sua gestão, né? E a gente sabe que, para o bem ou para o mal, os acionistas são muito mais exigentes do que os eleitores. O ponto é que existe uma enorme gradação entre o monopólio estatal puro, que representa a intervenção máxima do Estado na economia, e um ambiente de liberdade econômica. E ao longo da história, a gente verificou que o livre mercado oferta produtos e serviços melhores e mais acessíveis ao consumidor, aumenta a arrecadação tributária e traz prosperidade material e intelectual para as sociedades que o abraçam, né? Então, respondendo à pergunta do debate, sim, a quebra de monopólios estatais é boa para o Brasil. E o novo marco regulatório do gás caminha aí nesse sentido. Vamos então ao debate. Bruno e Caio, por favor. Obrigado, Mona Lisa. Caio, eu não era nem nascido na época aí do Orkut, ICQ, eu não peguei tudo isso, então não vou conseguir debater isso. Verdade, com você. doutor, a gente podia falar das mensagerias, né? Porque um exemplo é assim, porque era o ICQ, aí depois veio o quê? O Messenger. IRC antes. Mirk. Nossa, aí já me pegou. E aí que veio o WhatsApp, né? Mas olha, eu acho que nesse tema eu vou tentar simplificar para que a gente chegue realmente em qual é o coração desse problema. Mas eu vou construir mais gasoduto se eu não tenho demanda pelo gás, se a demanda ela é baixa aqui no Brasil. E aqui, para que a gente consiga entender esse problema tão complexo, eu vou usar uma analogia com o transporte urbano que aconteceu aqui em São Paulo. Alguns anos atrás, o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, resolveu criar uma malha de ciclovias aqui na cidade de São Paulo. Isso é uma vergonha. E, na época, uma grande crítica em relação a isso, eu não vou entrar nas vicissitudes do projeto, acho que não é esse o tema do debate, mas uma das grandes críticas era, em São Paulo as pessoas não andam de bicicleta. Faz tempo. Faz tempo, né? Ué. Não se utiliza esse meio de transporte para se locomover, para se ir até o trabalho. É uma cidade muito grande, é uma cidade que não é plana. Foram vários debates em relação a isso, se comparava com Amsterdã, etc. Mas o que aconteceu? Quando se criou essa malha, as pessoas começaram a utilizar. Se você for na Faria Lima hoje de manhã ou perto da hora da saída do trabalho, você vai ver um monte de gente ocupando aquele lugar. Não, nada a ver, irmão. Ou seja, se você levar a infraestrutura, essa infraestrutura vai começar a ser usada e vai ser criada essa demanda virá. Agora, o problema é como a gente inicia esse sistema. E como eu já passei aqui do meu horário, eu vou deixar para o próximo bloco. Isso aí. Não, mas é porque realmente é complexo explicar isso, né? Você estava falando, né, doutor, um fenômeno de demanda latente, né? Funciona aqui para o modal não poluente das bicicletas, não uma pena, né? O prefeito, inclusive, foi réu em ação de improbidade administrativa. A própria prefeitura reconheceu sobrepreço superior a 30 milhões de reais, mas o fato é que a iniciativa é muito boa, né? Um meio de locomoção limpo, que, enfim, faz a população se exercitar. Mas o ponto é o seguinte, tem uma outra questão que também aí está no cerne desse problema, que dialoga um pouco com aquele meu argumento da gradação. Então, entre o monopólio estatal puro, né, você tem uma série de estágios até você chegar numa economia livre, inclusive o monopólio por concessão. E isso está no âmago da grande discussão, tanto que, assim, isso foi trending topic, o PL do gás, né, que o pessoal estava falando, mas principalmente a hashtag PL do gás original. E por que isso? Né, o texto como ele está, e claro, isso é uma construção, como você bem colocou, né, vem desde 2013. Né, o texto como ele está, ele antecipa aí investimentos anuais na ordem de 30 bilhões de dólares. Né, pessoal, a gente está falando de 150 bilhões de reais por ano em investimentos em infraestrutura do setor privado, né, a partir de 2022. Tem gente que fala aí na geração até de 4 milhões de empregos. Não são projeções otimistas, mas ainda que seja uma fração disso, já é bem visto. O establishment, né, a turma do deixa como tá para ver como é que fica, já se conformou, né, que o Estado vai se modernizar nesse sentido. Só que o que eles querem fazer? Eles querem a concessão. E a concessão nada mais é do que uma outra forma de monopólio. O governo ele detém um monopólio atualmente, ele concede esse monopólio por uma terceira parte.
Né? Qual que é o problema disso? Além da continuação do monopólio, que não tem os controles concorrenciais, né, existe uma possibilidade de reembolso dos investimentos. Então, na prática, né, o dinheiro externo investido em infraestrutura cai drasticamente. Por isso que tanto o governo quanto as alas mais liberais do Congresso, que não estão comprometidas aí com nenhum lobby ou nada parecido, preferem o quê? A autorização da exploração, que é como consta no texto original. Eu acho que essa é a grande diferença, o grande debate que a gente pode fazer em relação a esse tema. Vamos explicar qual que é a ideia por trás disso. E em contratos de infraestrutura aqui no Brasil, infelizmente, aqui a gente sempre fala desse famigerado para falar de Guimarães novamente, Caio, desse custo Brasil, que é essa insegurança jurídica nesses contratos muito importantes. Mas a ideia é trazer um sistema, criar um sistema geral em que todos esses gasodutos, quem quiser construir gasoduto, ele só pede a autorização, ele constrói, eles sejam integrados e para você cobrar isso, quem coloca gás lá dentro, todo esse gás vai ser da mesma qualidade, ele cobra um valor, quem vende ganha um valor, num sistema integrado. Mas para fazer isso de uma maneira de autorização, quem quiser constrói como quer, de qualquer forma, acaba saindo do controle do poder público. E a concessão não é que ela cria um monopólio, ela cria um controle. Sim. Inclusive, ela cria um cenário de competitividade, porque quando você faz uma concessão, você faz um leilão para que aquele menor preço possa chegar ao serviço público. Não, nada a ver, irmão. Então, esse é um grande gargalo, mas não é tão simples. A gente não está falando só porque tem uma concessão, você tem monopólio. A gente tem concessões de vários serviços públicos que não geram monopólio. Rodovias, energia elétrica, para deixar só nesses dois. Argumentos finais. Caio, começa você. Não, você tocou num ponto sensível aí para o qual eu sou tão apreensivo quanto você, doutor, que é realmente a segurança jurídica em contratos de longo prazo. Isso decorre do quê? Né? De nós vivemos um país que não está aí sob o império da lei, mas sim de circunstâncias políticas. Né? Por quê? Porque há muita intervenção estatal. É simples assim. Agora, é óbvio que, né, que para fazer uma concessão, você tem um momento concorrencial que é o leilão, mas a partir disso, né, a concessão ela pode ser explorada aí livremente, aí você perde aquele fator que eu falei da teoria econômica do monopólio, que é justamente a concorrência potencial. Isso não existe. Também é importante frisar, a gente tem aqui, eu estava levantando, mais de 20 associações e entidades do setor, fora o próprio ministro, né, o próprio Ministério, né, das Minas e da Energia e o Ministério da Economia, que são a favor da manutenção do texto original do PL. Né? Então, existe apenas, pelo que levantei, uma associação em oposição, que é a ABGás, né, que representa aí um segmento de distribuidores de gás e que estão aí, que abarcam aí 4 ou 5 grandes grupos econômicos que buscam aí o modelo de concessão. Então, acho que só essa distribuição de apoios já indica qual que deve ser o nosso norte, sempre no sentido de mais liberdade econômica, menos intervenção estatal, e já passou da hora da Petrobras deixar de ser a Petrossauro, como bem disse aí o Roberto Campos. Glória a Deus. Glória a Deus. Bruno, seus argumentos finais, por favor. Eu quero trazer aqui na minha fala final uma proposta muito importante, que é a proposta da oposição hoje em dia. Isso é uma vergonha. Conversei hoje longamente com o deputado Zaratini e nós falávamos sobre isso. Com base no setor elétrico, você investir em geração de energia elétrica por meio de usinas a gás natural. E essas usinas, elas financiariam a construção desses gasodutos perto de polos aglutinadores, perto de cidades do interior. Assim você não tem uma despesa, você não gera essa despesa para o poder público, você já pode se utilizar, inclusive o diretor da ANEEL, Efraim Cruz, ele disse isso, você pode se utilizar da infraestrutura de passagem da energia, porque ali já foi feita a desapropriação, porque ali você já teve o licenciamento ambiental para fazer isso, e levar esses gasodutos para, inclusive, estabilizar o sistema elétrico, porque como nós somos muito dependentes de fontes de energia intermitentes, como sol, vento, água, esse
esse sistema com base no gás natural poderia ser o que ele chamou, inclusive, dessa bateria do sistema. Ele estabiliza essa produção e não deixa subir e descer o preço conforme a demanda. Então, essa é uma ideia muito interessante e isso talvez seja o que mais falta nesse projeto. É uma cilada, Bino. Como a gente garantir a demanda para que o empresário tenha realmente interesse de construir essa malha de gasodutos. Obrigada, debatedores. Boa noite, até amanhã, Bruno. Boa noite, até amanhã, Caio. Obrigado, Mona Lisa. Agora, boa noite é para o Caio Junqueira. É isso? Fechamos mais um dia. Isso aí, Mona Lisa. Amanhã a gente está de volta às 6h30 da tarde aqui. Bastante bastidor, informação e análise aqui no Expresso CNN. Eu, você e grande elenco. Oba, teve o grande elenco hoje. Aham, sim. Falando em grande elenco, vem aí o William Vac, Thaís Lopes e os nossos times de comentaristas e repórteres. Até amanhã.